Já aconteceu com você de não gostar de um design inicialmente, mas com o tempo acabar adorando? Foi o que aconteceu comigo com o design do Batman Absoluto. Inicialmente eu vi aquele design parrudo, com bastante espinho por todo o design, com um achado, eu não tinha gostado tanto. Mas conforme eu fui vendo mais imagens, mais painéis do gibi em si, eu acabei gostando bastante. E juntando com um hobby novo que eu peguei esse ano, que é o de montar gamplas, eu acabei tendo a ideia de fazer um kit bash do Batman Absoluto usando partes de gamplas, que resultou nesta figura aqui. E daí nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o meu processo para chegar lá e mostrar os resultados em detalhes. Para começar, a gente tem que falar sobre a base desse kit bash, que no caso foi um High Grade Efreet Notch. Tem que ser essa versão por causa dos ombros. É uma versão Premium Bandai, então eu usei um knockoff do AliExpress, mas funciona perfeitamente também o original da Bandai. Eu só não tenho como comprar esse. Com a base determinada, eu fui tirando as partes para chegar num formato mais parecido com o que eu estava vendo na minha cabeça. Então eu tirei as armaduras com os propulsores das canelas, eu tirei a armadura das coxas e troquei a armadura da coxa, porque essa figura ela vem com umas coxas adicionais que não tem a ball joint. Eu também tirei a cobertura da saia, tirei as tubulações que vão da saia até a mochila, tirei as armaduras atrás dos braços, tirei as mãos e tirei a cabeça. Aí vai ficar mais ou menos como nessa foto aqui. Aqui eu já tinha adicionado algumas outras partes. Por exemplo, vocês vão ver que a mochila eu desmontei e eu usei a armadura da saia atrás para formar a base da capa dele, que eu vou mostrar melhor depois. Para as mãos, eu substituí as mãos deles pela mão do High Grade Zaco. Especificamente eu usei o High Grade Zaco do Char, mas eu acho que qualquer um dos Zacos serviria para isso. Eu fiz isso por causa que a mão do Zaco é maior do que a do Efreet, daí encaixa melhor para a forma mais parruda desse Batman. Eu usei a cabeça do High Grade Rising Freedom, que eu cortei o V-fin e coloquei atrás da cabeça. Eu fiz um encaixe, cortei um encaixe na parte de trás da cabeça e daí encaixei cada metade do V-fin para fazer as orelhas. E também você deve ter notado que a cabeça tá sem o rosto e sem o moicano, porque eu cortei fora. Para fazer a base da capa, eu acabei não tirando uma foto quando ele não estava pintado, então vocês vão ver que na imagem que ele tá pintado, mas a ideia é a mesma. Eu só peguei uma das mochilas do Efreet, que coincidentemente só uma das metades já tinha tudo que eu precisava para encaixar atrás, e ainda para ajudá-la tinha um encaixe que era perfeito para um dos clipes em C que o Efreet já vem, normalmente é para prender aquelas facas dele. Então o que eu usei esse clipe em C para fazer uma base na armadura de saia, porque a armadura de saia ela já tinha duas tabs de encaixe. Eu cortei uma das tabs fora para liberar a passagem e colei esse clipe em C ali para poder estar fazendo encaixe. Talvez tenha uma forma melhor de fazer, mas essa foi a forma como eu fiz. E enquanto a gente está falando dos clipes em C e nessa foto, vocês vão ver que na foto da esquerda aqui eu fiz um buraco na saia de trás para encaixar esse clipe em C. Eu tive que colar ele, porque senão ele não ficava no lugar. Mas você talvez possa fazer o furo de um tamanho que ele vai encaixar certinho. E daí é só para poder estar prendendo o cabo do machado aqui. Para fazer o cinto de utilidades, eu simplesmente recortei a saia lateral para ficar um tamanho mais de cinto. E para fazer cada um dos bolsinhos, eu usei a armadura de mão de cada uma das mãos extras do Jim Spartan, o High Grade Jim Spartan. É um kit que já vem com 4 mãos extras, eu não estava precisando, estava guardado no meu saquinho de peças extras, e eu achei que encaixava bem, ficou um formato que dá para acreditar que é um bolsinho. Para fazer o machado em si, eu usei um cabo de sabre beam do High Grade Infinite Justice, que ele já tem esse cabo duplado, unido. Você pode usar qualquer cabo que tenha esse formato, eu acho que qualquer um deles dá certo, mas como eu só testei com esse, eu não tenho como confirmar. Aí para fazer o encaixe que vai no peito em si, eu mantive essa peça preta que sai do peito do Efreet, porque ela já tinha um encaixe. Eu só tive que fazer um furo nela para encaixar o cabo, tive que reforçar um pouco ao redor dela, porque normalmente ela é oca e como tinha que encaixar o cabo, precisava ter o furo redondo ali. E para fazer o machado em si, eu precisei pegar, não tinha nada na meu saquinho de peças extras, eu usei uma chapa de plástico que eu tirei de um fone antigo que eu tinha. Então se você for replicar esse projeto, vai ter que achar alguma coisa para replicar.
Aí aqui só pra mostrar como é que ficava essa base quando encaixada no peito. A próxima parte do processo aí foi começar a esculpir um pouco mais o machado. Eu adicionei mais volume usando mais aquela mesma chapa de plástico que eu tirei do meu fone antigo para encorpar ele mais. Daí comecei a lixar ele para fazer cada formatinho do morcego. Eu não fiz o formato exatamente do logo porque tem muitas pontinhas pequenininhas no logo que eu não ia conseguir replicar, então eu fiz o meu formato mais próximo do que eu imaginei que eu ia conseguir fazer. Eu também preenchi a cabeça, os vãos onde eu arranquei o moicano, onde não tinha o rosto. Eu vou mostrar depois o que eu fiz com o rosto. E também eu preenchi mais o peito, por causa que não encaixava com o formato do machado ali. O machado era bem grande e o Efrit tem um peito pequeno razoavelmente. Então eu tive que adicionar mais usando daquele mesmo plástico preto. Eu usei para esculpir um peito maior, que eu achei que ainda encaixava, mantinha o formato geral, mas era maior e encaixava melhor. Para fazer a capa eu usei um retalho de tecido que eu consegui com a minha mãe, que eu simplesmente recortei no formato da capa e dobrei ela e derreti com o ferro de solda nas dobras para segurar o formato. Afinal, o tecido ele não tende a ficar com aquele formato bonito como a capa do Batman tem no gibi. Eu queria que ela tivesse um formato mais próximo daquilo. Eu não fiz aquela capa com 4 partes, com tipo uma coluna em cada uma, porque eu não consegui pensar uma forma de fazer funcionar bem aquilo. Então eu achei que era melhor fazer uma capa simples que fosse ficar bonita do que tentar fazer algo muito diferente e acabar ficando pior ainda. Então a base toda dessa capa é um tecido bem simples que foi derretido com ferro de solda para simplesmente segurar no lugar. E daí o tecido simplesmente encaixa naquele mesmo clipe C que prende a parte roxa, né, a parte ali da saia de trás que eu usei para base. Simplesmente o tecido eu fiz um furo usando ferro de solda mesmo para ficar um furo sólido, rígido, que encaixa ali. Aí com o corpo em si todo montado, foi só uma questão de estar desmontando todo o corpo, separando as partes que eu precisava pintar de uma certa cor, que eu não precisava pintar. Por exemplo, o frame do corpo eu decidi não pintar, manter o cinza. E também mascarar partes onde eu queria pintar de preto e cinza determinada parte. O que é amarelo, depois eu vou mostrar, eu acabei não mascarando, eu simplesmente deixei pintar de preto e pintei por cima depois. Com o preto e cinza pintado e montando tudo de novo, ficou como essa foto da esquerda aqui. Aí foi uma questão simples de pintar as partes amarelas. A única coisa é que amarelo é bem difícil de pintar por cima do preto, então provavelmente eu deveria ter feito algo mais sofisticado para não ter que estar lidando com esse problema. Mas é algo simples. E algo importante mencionar aqui é que eu acabei não fazendo um rosto para a cabeça, eu simplesmente fiz um visor amarelo que eu achei que encaixava melhor com a vibe toda de robô. Vou falar um pouco mais disso depois. Bem, agora então vamos analisar o resultado final. No geral, eu diria que eu consegui acertar bem a vibe. Eu acho que qualquer um que olhar vai entender que é pra ser o Batman absoluto. Tem algumas coisas, a capa talvez não tá com a melhor textura, ela era pra ser mais próxima de algo como couro, ela não parece muito couro, mas eu não sei como é que eu replicaria isso nessa escala. E falando na capa, deixa eu mostrar aqui pra vocês como funciona a questão que eu falei antes. Então, a mochila, ela tem aquele encaixe do clipe C, que tá na base de plástico, e a capa vai encaixar daqui. Então o clipe C ele tem um pouco de comprimento suficiente para entrar na mochila e para pegar a capa. Vocês podem ver as linhas na capa aqui, aquilo ali onde eu passei o ferro de solda para manter o formato. E em cima eu fiz uma dobra e passei o ferro de solda entre umas camadas do tecido para derreter e prender no lugar. Vocês devem ter notado também que nas outras fotos a capa estava cinza e agora ela está preta. Isso foi porque eu também pintei a capa com a mesma tinta do corpo. Isso ajudou a deixar ela mais rígida e também deixar a cor certa do tecido. E aqui na parte de trás da figura é o que eu já tinha mostrado antes, que é a questão do clipe C, onde encaixa o cabo do machado, sem muito mistério. Eu pintei o cabo era branco, então ele vai dar uma raspada quando se encaixar na mão. E uma coisa importante é que eu não consegui fazer ser como no gibi, onde o cabo encaixa direto na cabeça do machado quando tá no peito. Não consegui fazer isso por causa do como funciona o mecanismo ali. E eu também não fiz o peitoral dourado que fica quando você tira o machado. Também por causa das limitações que eu tinha.
Para encaixar o cabo é bem simples, tem esse buraco redondo aqui, que eu tive que preencher um pouco mais com plástico. Não tá muito bonita a parte de trás do machado, mas eu acho que funciona para a vibe desse machado. Ele naturalmente já estaria bem detonado por ele estar usando. Aí você simplesmente encaixa ali o cabo e pode colocar na mão. Só tenham cuidado para não forçar muito, para não raspar a tinta, né? As mãos, mesmo não sendo a mão certa, sendo a mão do High Grades Aqua, ainda assim vai encaixar certo. E daí a gente encaixa a capa aqui de volta para colocar ele numa pose legal. Então agora a gente desmonta o machado e coloca de volta no peito para mostrar o resto da figura. Aí é uma questão simples de encaixar ali, onde já é aquela parte preta, só tem que ter cuidado que a tinta ela vai dar uma raspada, isso não tem muito o que fazer. Aí é uma questão de dar uma apertada aqui para garantir que fica reto, que encaixa ali. Eu não consegui vedar completamente. A cabeça, como eu falei antes, eu não cheguei a fazer um rosto, eu fiz um visor só, porque eu achei que encaixava melhor com a vibe de robô. As partes onde eu tive que preencher o moicano que eu tinha cortado, ficou um pouco com bolha, assim, mas ainda assim ficou bom. Aí vamos colocar de volta agora o cabo do machado, pra gente poder mostrar a articulação pra vocês. A articulação é basicamente o mesmo que o do Efrit normal, mas eu vou mostrar só porque tem alguns detalhezinhos que precisa ter cuidado. Então, por exemplo, aqui a saia, você vai ter que ter cuidado para não raspar a coxa. No meu caso ali, vocês vão ver que deu uma raspadinha. O joelho basicamente é uma junta dupla, que é o que já vem do Efrit normalmente, né? O pé também é a junta normal, não mudou nada, foi só uma questão de pintura aqui no pé. Só não tem daí a questão da armadura do lado da perna, então ela fica um pouco mais espaço liberado. E a cinta você pode estar mexendo também, o cinto de utilidades. Então isso pra articulação é bom. Para articulação do braço, aí mantém basicamente o mesmo do Efrit também. Tem essa junta que sai para fora para fazer uma junta borboleta. A única questão é que agora com o peito um pouco maior, a armadura do ombro acaba batendo, que no Efrit não acontecia. Aí os ombros tem um movimento basicamente tudo que você precisar. Só tem uma questão de que, como eu rateei um pouco aqui e pintei a junta do ombro também, a armadura preta ela ficou mais pesada de estar girando. Eu deveria ter mascarado essa parte, mas na hora eu não me liguei quando eu tava pintando. Com o tempo vai raspar, então vai ficar melhor. Vocês vão ver que eu passei bastante trabalho aqui pra conseguir girar a armadura de volta. E uma coisa importante também é que essa armadura, eventualmente, ela acaba batendo na armadura de trás da capa, que é um adendo que normalmente o Efrit não tinha, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, aqui nesse ângulo acaba batendo a armadura. Mas se você for pro outro lado, aí não chega a bater. É uma questão do ângulo ali específico. Com um pouco de ajuste, com bastante articulação que tem ali no braço, já resolveria o problema. O cotovelo mantém a mesma articulação do Efrit, que é aquela junta dupla que não chega a dar 180 graus, ela dá 90 graus, mas não dá muito mais que isso. E a mão continua a mesma ball joint, por mais que não seja a mão original do Efrit, ainda assim funciona. E daí a capa você pode girar caso queira fazer uma pose assim da capa voando com o vento, algo assim. E a cabeça mantém a mesma articulação do Efrit, só que por causa que a cabeça é menor, você consegue ângulos melhores, né? Então dá pra ele olhar pra baixo, vamos lembrar que esse Batman é bem alto, então ele praticamente vai estar sempre olhando pra baixo. E daí agora eu só queria deixar algumas fotos que eu tirei, mostrando umas poses um pouco mais interessantes. Eu não sou o melhor com poses, então essa é uma coisa que eu tenho que melhorar para futuros projetos. Mas eu acho que ainda assim mostra que essa figura ficou bem legal. E para aproveitar, eu decidi editar ele em alguns painéis do gibi de fato. Bem feliz com o resultado.
Algo importante de mencionar é que eu não tentei fazer ele exatamente como um design do gibi, afinal no gibi ele é um humano e nessa versão eu estava usando partes de um robô. Então ficaria meio complicado de tentar encaixar aspectos orgânicos nesse design não orgânico. Então por isso coisas como, por exemplo, não ter colocado o rosto, eu coloquei um visor, certos detalhes da cintura eu tive que mudar, principalmente na questão de que ele tem aquela cueca do lado de fora. Eu não adaptei exatamente essa parte, porque não fazia muito sentido tentar adaptar isso no robô, mas ainda assim eu usei os aspectos como, por exemplo, as saias que os Gunplas normalmente têm, para estar fazendo algo análogo àquilo. Também eu fiquei muito feliz com a ideia de usar os bolsos do cinto de utilidades, estar usando as armaduras das mãos. Acho que isso foi uma ideia muito boa e provavelmente eu vou estar usando em outros kit bashes quando eu fizer novamente, se tiver algo similar. E aí, o que você achou do projeto? Gostou? Se sim, deixa um like no vídeo e comenta aí se você tem alguma ideia de um outro projeto que eu poderia fazer no futuro. Eu já tenho um projeto que eu vou tentar lançar em algumas semanas e provavelmente eu vou estar fazendo outros projetos como esse no futuro. Então se você gostou, se inscreve no canal para não perder esses vídeos. Isso é tudo por hoje e até o próximo vídeo.